Maravilha, turma. Estamos, então, presentes aqui numa live muito especial da Sociedade Brasileira de Anatomia e contando com a importante colaboração dos professores Mirna Barros e Cristiano da Rosa, que são dois professores da faculdade, eu não sei se eu vou falar certo, e a gente sempre falava só Santa Casa, não sei se mudou de nome, né? Mas da Faculdade da Santa Casa, lá de São Paulo, uma faculdade muito renomada, departamento de morfologia, um departamento forte, importante na instituição. E esses professores disponibilizaram, então, um tempo para estar aqui conosco, contribuindo com a Sociedade Brasileira de Anatomia, conversando um pouquinho e fazendo uma homenagem ao doador de corpo para ensino e pesquisa. Então, historiando rapidamente, para que a gente possa passar a palavra aos nossos convidados, eu vou explicar que, logicamente, hoje não é o dia do doador de corpo, tá? Nós estamos fazendo a live hoje por uma questão de calendário, para que todos nós pudéssemos estar aqui. O Dia Nacional do Doador de Corpo é dia 28 de agosto. Esse dia foi instituído pela Sociedade Brasileira de Anatomia, aproveitando que o dia 28 é o dia do voluntariado, dia 28 de agosto é o dia do voluntariado. Então, uma atitude voluntária e muito nobre é a doação de corpo para fins de ensino e pesquisa. Então, é para isso que nós vamos abrir a nossa live de hoje, conversando a respeito desse assunto tão importante. Eu gostaria, então, de dar as boas-vindas aos professores, novamente, Mirna Barros, Cristiano da Rosa, avisar a todos que a reunião está sendo gravada e vai ser disponibilizada depois nos canais oficiais da Sociedade Brasileira de Anatomia, e pedir, então, para os participantes que mantenham, por favor, as câmeras fechadas e os microfones fechados por enquanto, e quando nós abrirmos, então, para as perguntas, para a discussão, aí a gente pode abrir câmera e microfone. Então, fazendo essa introdução, eu vou passar a palavra aos nossos professores queridos Mirna e Cristiano, agradecendo mais uma vez a presença de vocês aqui conosco e lembrando que é uma live que não está sendo feita somente para o público acadêmico, mas também temos o público extra-academia que vem em busca de informações a respeito da doação de corpo. Então, eu vou fazer uma pergunta bastante ampla e deixar vocês conversarem conosco a respeito da pergunta que é sempre feita para nós quando a gente fala de doação de corpo. As pessoas perguntam: o que vai ser feito comigo? Ou o que vai ser feito com o meu corpo? Então, eu acho que esse é um momento que nós temos aqui para explicar, né, o que nós fazemos com um corpo doado quando ele chega até nós. Então, com a palavra aos professores, muito obrigada mais uma vez. Sejam bem-vindos. Boa noite a todos. Muito obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui com todos todo esse grupo, né? Muito obrigada, professora Valéria, professora Evelise, pelo convite. É uma grande oportunidade. Nós temos um programa de doação de corpos que é bastante, ele está estruturado desde 2000, então, com toda a documentação, então, 26 anos, ele é bastante longevo, mas nós temos documentação de doação de corpos aqui na Faculdade de Ciências Médicas Santa Casa de São Paulo, mas é isso mesmo, a gente fala Santa Casa só, viu, Valéria? E desde a década de 70, então eu tenho documentação de doação desde a década de 70, porque está comigo, né, nesse momento, né, eu sou a coordenadora do programa, já faz esses 26 anos, e a gente tem aprendido muito, né, em especial com a experiência de organização e com o contato com os doadores, né,
quando vem entregar a documentação, enfim, e com os próprios familiares, né? A gente espera aqui conversar um pouquinho, tem sempre, essa é uma pergunta, né? A outra pergunta recorrente eu tenho uma cirurgia, tiraram o meu baço, eu tenho uma grande cicatriz e não tenho todos os órgãos, eu posso ser um doador de corpo? Né? Essa é uma pergunta recorrente também. A outra pergunta recorrente nossa, mas eu sou já doador de órgãos, eu posso acumular, né? Eu posso ser também um doador de corpos? Então, essas são perguntas bastante frequentes, legítimas, né? São dúvidas muito legítimas, e é claro que muitos de vocês que estão aqui sabem a resposta, mas quanto mais a gente falar sobre isso, a gente normatiza, né, os nossos parâmetros como profissionais que somos, né, e responsáveis pela divulgação cada vez mais precisa, organizada e coesa, né, para que a gente consiga ter um discurso que seja bastante acolhedor também, né, e que transmita confiança para os familiares, não só para quem vai doar, mas para os familiares que são finalmente quem vai efetivar, né, a doação. É o familiar que, confiando na organização do programa, vai respeitar a vontade do doador que faleceu, né? Esse vai ser, acho que um pouco do que a gente vai conversar um pouquinho sobre a oportunidade de pesquisa com nossos alunos e extensão através do trabalho que a gente tem feito aqui no programa. Vou deixar o professor Cristiano agora, então, fazer as considerações dele e aí a gente continua. Boa noite a todos, boa noite a todas. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite. Acho que é muito importante ser tocado nesse tema, um tema de muita relevância e, infelizmente, pouco disseminado para a população, que às vezes não entende a importância, o altruísmo que é o ato de doar o corpo para ensino e pesquisa. Então, quando a gente escuta a expressão doação de corpos, qual a primeira coisa que vem na cabeça da gente? O termo cadáver, né? Então, talvez algumas pessoas pensem imediatamente na anatomia, outras acabam pensando no cadáver, no corpo em si, e às vezes sentem até um desconforto quando toca nesse tema. Então, hoje é a oportunidade que a gente tem, né, que ao final dessa conversa, que a gente conseguisse, né, no caso, substituir esse termo que traz um desconforto para a gente, o cadáver, utiliza, né, o corpo doado, e entenda que isso é um legado. Então, até costumo falar assim que uma professora minha comentou, que quando o familiar ele oportuniza, né, que esse ato se concretize, né, pelo programa de doação, ele está nos dando a confiança de algo que era muito importante para ele. Então, acho que essa é uma oportunidade única da gente, né, passar para toda a população, seja ela do meio acadêmico ou não, né, como que ocorre essa doação, qual a importância dela, seja para a parte pedagógica, para a parte de formação humana do indivíduo, e uma oportunidade de fazer com que essas informações saiam dos muros da universidade e cheguem até a população que vai ser afetada pelos profissionais que são formados por esses corpos doados através dessa atitude tão digna, né, de respeito, de admiração. Então eu agradeço a oportunidade de falar sobre essa temática. Bom, respondendo então a pergunta, né, o que acontece, né? Os nossos alunos, quando as DCNs há 4 anos mudaram para o curso de medicina e para todos os cursos, né, pedindo e exigindo, na verdade, que 10% da carga curricular, né, da carga horária curricular fosse destinada à extensão, foi um grande desafio, está sendo ainda, né, um grande desafio para incluir na matriz curricular atividades
do primeiro ao quarto ano, no caso da medicina e dos outros cursos da área de saúde, né, farmácia, biomedicina, enfermagem, atividades extensionistas, mas que de verdade fossem extensionistas, né, e ao mesmo tempo trouxessem uma experiência agregadora de aprendizado para os alunos, né? Você tem que responder a essas duas coisas, né? E foi um grande desafio para nós aqui na medicina. Um grande desafio foi fazer isso no primeiro ano, né, com um aluno ingressante, que tem todo quem é professor sabe, quem foi aluno também, toda a ansiedade, né, da adaptação, absolutamente um universo novo, né, e muito exigente também, né? Muita gente, nós recebemos aqui, nós temos muitos alunos que vêm do interior, por exemplo. Então, não é só uma mudança de escola, é uma mudança das cidades. Imagina o impacto, por maior que seja a cidade, alguém que vem morar em São Paulo, né? Numa escola diferente, no nosso caso, inserida dentro de um grande hospital. Então, tem um impacto emocional e organizacional mesmo da vida do indivíduo, né? Bom, aí, como nós tínhamos o nosso programa, uma parte, então, a proposta foi abrir, né, o programa como um dos temas para a nossa extensão, né, para os alunos do primeiro ano. E a gente tem feito isso faz 4 anos. Eu aprendi muito também, porque eu nunca tinha, né, foi um desafio, está sendo para mim, aprendi muito, e aí a gente eu comecei a observar o que os alunos traziam também, né? O que eles traziam de dúvida, e essa é uma delas. Primeira, o que faz com o corpo? Como é que vocês guardam aonde, né? Então eles querem conhecer a sala das cubas, é legítimo isso, né? Porque tem toda uma aura, né, de segredo, de proibido, né? Alguma coisa assim daqueles filmes de Frankenstein, né? Que tem, né? E a nossa sala, nós temos várias, mas a sala das cubas, em que nós temos a guarda dos espécimes que não foram dissecados ainda, são espécimes integrais, é uma sala muito grande e que, felizmente, ela tem um aspecto bastante... ela tem tudo menos um aspecto fúnebre, né? É uma sala muito grande, toda ladrilhada com branco, o piso é novo. Então, algumas vezes, recentemente, o professor Cristiano levou o grupo para conhecer essa sala, né? É uma maneira da gente desmistificar, né? E mostrar para eles que há organização, respeito, né? Higiene, né? Há um cuidado, não nosso, mas da instituição, em armazenar de modo adequado, técnico, né? Um material que é mais do que novo, né? E que merece todo o cuidado. Quando o nosso aluno que trabalha com a extensão desse tema, ele incorpora isso, ele vê isso, ele pode passar com veracidade isso também para com quem ele vai conversar, né? Perfeito. Né? Posso interromper um minutinho? Claro, a palavra é sua. Seguindo nessa linha, Mirna, que nós aqui em Ribeirão, quando eu fiz faculdade aqui, né, o laboratório de anatomia de uma determinada porta para dentro era um segredo, era um mistério, ninguém podia entrar, só o técnico. E hoje, quando eu recebo os meus alunos aqui, não só os médicos, tá? Mas eu me lembro de uma turma de biomedicina que veio, e na primeira aula de anatomia, eu converso com eles e falo, vamos visitar a sala de cubas. Eu também tenho, graças a Deus, um ambiente muito bonito aqui. Claro, ele não é fúnebre, mas ele não é enfeitado, mas é dessa forma como você colocou,
o piso está arrumadinho, as cubas são fechadas, não tem cheiro no laboratório, nós temos exaustores, tudo branco, limpo. E eu tive um aluno uma vez do curso de biomedicina que ele olhou e disse assim: nossa, mas não tem sangue aqui? Eles acham que eles vão entrar, assim, não sei, deve lembrar um açougue, né, talvez. Então, esse impacto que você acabou de colocar para nós aqui, eu acho muito importante, porque ao desmistificar para o aluno que vai usar aquele ambiente, ele vai propagar essa informação para os seus familiares, né, para os seus colegas de outros cursos, e a gente vai, assim, desmistificando aquilo que antigamente era um segredo, né? Ninguém podia ver o que acontecia, e nós estamos, acho que essa geração mais nova tem sido privilegiada no sentido de que nós estamos modificando essa visão, né, do laboratório de anatomia, ou a chamada sala de cubas, como a gente costuma dizer, né? Então, assim, fantástica essa sua colocação. Só para complementar, depois eu passo a palavra para o Cristiano, também a gente consegue fazer isso, claro, uma mudança de paradigma, de visão, mas, de verdade, os laboratórios, há 30, 40 anos, os laboratórios de anatomia e as salas das cubas não eram, vamos dizer assim, vistas, né, como um local, né, era a exigência até de vigilância sanitária era outra, né? Então, sim, não demandava toda essa... Hoje, se a gente tiver uma visita aqui da vigilância sanitária, se eu não tiver tudo, o laboratório impecável, a sala das cubas, eles interditam tudo, com razão. Com razão, é isso aí. E é para isso mesmo, por isso que precisa ter a vigilância e precisa ter as regras. Claro. Nós evoluímos muito para melhor, né, nesse sentido, mas ficou essa aura, né, do porão, né, isso, que a anatomia fica no porão, né? Uma coisa meio largada, né, que, na verdade, às vezes era feita assim porque não tinha outra possibilidade. Isso aqui vou defender técnicos e professores, né, não é porque eles eram desleixados, não, é porque não havia, naquele momento, outra possibilidade, ou se fazia naquele ambiente, né? E não se tinha, né? Exatamente. E também não tinha exigência e as informações que temos hoje, e nem a variabilidade de técnicas, né, para fixação. Exato. Que temos hoje, né? Há 40 anos, isso não tinha. Então, nesse ponto, nós somos privilegiados, né, nesse momento, porque temos essa possibilidade de ter um ambiente muito mais saudável, apresentável, né? Sim. E que causa um impacto emocional muito mais positivo do que há 40 anos atrás. Com certeza. Né? Apareceu aqui no chat, né, um elogio aqui do Rafael ao professor Cristiano, que fez a visita lá na sala de cubas de vocês. Então, já apareceu para nós aqui, Cris. Isso é muito bacana, professora. Como vocês estavam conversando anteriormente, né, essa quebra de paradigma é muito importante, porque muitos estudantes, eles chegam para o ensino superior com a visão do que foi passado para eles sobre essa questão da anatomia. Muitas vezes eles chegam e pensam que os corpos, eles estão abandonados, largados, que Sim. o jeito de pegar os corpos, às vezes, são com... eles ficam pendurados. Muitas vezes já chegam perguntando para a gente dessa forma. E a gente tem que desmistificar, né? E a gente tem que desmistificar para eles. Falar, não, ó, existe todo um zelo, um cuidado, porque a gente entende da importância desse ato da doação. E a partir da hora que, nem, por exemplo, o Rafael colocou aqui para a gente, que gostou, né, são esses feedbacks que a gente consegue verificar. Poxa, ó, às vezes a pessoa tem uma visão de como era, e quando a gente abre, né, as portas, literalmente, né, da anatomia, do ambiente, para que a população
que está vivenciando a anatomia e a população externa à anatomia, como, por exemplo, nas universidades abertas, quando a gente tem as visitações da comunidade no ambiente acadêmico, isso muda, né, o que eles enxergavam, às vezes, de forma errônea, por até, né, uma desinformação que chegava pela própria população mesmo, e a oportunidade da gente, né, corrigir essas informações, tirar esses mitos da cabeça de todos, e eles verificarem e entenderem a grandeza desse ato. Então, eu acho que essas visitas, como a professora Mina colocou, que nós realizamos num projeto de extensão, e a gente verifica que outras universidades realizam esse ato também, é um quebra de paradigma, né? Onde o ambiente que é tenebroso, muitas vezes escuro, frio, né, num modo pejorativo da palavra, hoje se torna um ambiente acolhedor, um ambiente humanizado, e isso faz a diferença tanto para os estudantes que estão vivenciando, né, a anatomia na sua vida acadêmica, bem como para a visitação, quando a pessoa vai conhecer um ambiente que pode acolher, por exemplo, o seu corpo após, né, o seu ato de querer doar. Então, acho que essa vivência é muito importante. E essas lives, essas informações que a internet hoje possibilita que a gente consiga divulgar essas informações, meu corpo, o que eu vou fazer com ele? Né? Explicar para ele que existe uma parte burocrática, que existe uma responsabilidade institucional sobre a tutela desse corpo, explicar para ele o respeito e o zelo que a gente passa para os alunos, a importância, né, de trabalhar com a dignidade, né, daquele que ofertou o corpo para oferecer um aprendizado tanto para o professor quanto para o estudante, e vai resvalar na população. Porque esses estudantes que estão aprendendo ali vão levar essas informações para a sociedade. Então é importante que ele entenda que o corpo dele vai ser cuidado, vai estar nesse ambiente limpo, como a professora Mina colocou, nesse ambiente que dentro das possibilidades de cada instituição tentam acolher da melhor maneira possível, né? Os técnicos hoje em dia, eles fazem um trabalho excepcional quando a gente pensa nesse ato do cuidado, né? Toda a comunidade acadêmica que tem, né, o contato com os programas de doações de corpos, já estão tocados pela temática, e aí a hora que a gente explica para eles que os corpos chegam para a gente, e ele é cuidado com isso, ele tem esse cuidado, tem esse zelo, traz para a gente uma transparência da missão dos programas de doações, e aí quebram aqueles paradigmas que a gente tinha, né, lá atrás, que geravam preconceitos com o ambiente, preconceitos com as, né, com as informações que recebiam, né. É isso mesmo. Nós temos aqui em Ribeirão uma experiência interessante, que eu também vou dividir aqui com vocês. A nossa faculdade foi fundada na década de 50, e realmente o laboratório de anatomia ele ficava no antigo prédio central, né, que hoje ele está praticamente virando um museu nosso aqui, então é um prédio que não pode mais ser modificado. E aí, na década de 80, ou seja, 30 anos depois, o laboratório de anatomia mudou de lugar e foi para hoje, onde nós temos esse laboratório, onde nós temos melhores condições, né? Ele é bem mais apresentável em todos os sentidos. E esse laboratório antigo, então, na década de 50, que ficava no prédio central, ficava no porão. Era exato aquele lugar assim que ninguém queria ir, o lugar que era úmido, que era escondido, que era escuro, era onde ficava o nosso material de trabalho, o nosso material mais precioso. E muito interessante, hoje, lá nesse lugar onde ficavam os nossos tanques, hoje fica o laboratório de microscopia eletrônica, porque o microscópio eletrônico, se ele fica no porão, ele não treme, aquela coisa toda, né? Mas na transição, tá, da sala de tanques, que era ali, hoje onde é o laboratório de microscópio, para quando o último corpo subiu para o nosso atual laboratório, as funcionárias do laboratório de microscopia mandaram rezar uma missa, mandaram benzer o ambiente, né? Então, assim, a gente entra um pouco na questão da espiritualidade envolvida com o nosso trabalho, com os nossos doadores e com aquilo que a gente faz. Eu não sei qual é a experiência de vocês, mas eu acho que vale a pena tocar no assunto, né?
da espiritualidade envolvida. Então, muitas vezes vem a pergunta, olha, mas vocês vão me mutilar, e eu lá do outro lado, dependendo da crença, a gente recebe esse tipo de pergunta também, né? Mas vocês vão tirar o meu olho, eu lá do outro lado eu vou ficar cego, sabe? Assim, a gente ouve, né? Essas conversas. Então, gostaria de ouvir de vocês, se vocês têm alguma experiência com isso, como que acontece, do tipo dessa que eu contei aqui para vocês. Esse é uma outra uma outra vertente, vamos dizer assim, né? Que quem coordena ou quem está trabalhando com os programas de doação de corpo, eu acho que tem que dar uma atenção muito especial, né? Esse grupo de alunos que muda todo ano, né? Que eu falei para vocês que lida com a gente, um dos temas principais que eles trabalham é aliás, tem um grupo que está trabalhando especificamente com esse tema nesse ano, é como as religiões veem a doação de corpos, né? Como cada religião, isso não é para julgar, é para entender, né? É para entender como cada cultura e cada religião a religião ancorada na cultura e a cultura ancorada na religião, como encara isso, né? E quem quiser seguir o Instagram, @seu corpo para a ciência, eles estão publicando lá, e já tem a publicação de um testemunho, né? De um pastor, tem o testemunho de um budista, né? Eles estão fazendo... E para algumas religiões, o corpo não pode ser mutilado, ou, enfim, usado, porque na crença desta religião, ele vai ser, né, seu corpo para a ciência. @seu corpo para a ciência. Seu corpo. Tá. Ali, pronto, o Cris colocou. Obrigada. Beleza, ótimo. Então, e para nós todos, né, e para os alunos, a gente conversa bastante, é o seguinte, o respeito é a base de todo o programa de doação de corpos. Então, respeito à crença está acima de qualquer coisa. Creia assim, muito obrigado, com licença, e está tudo certo. Por outro lado, existem inúmeras outras religiões, a maioria das religiões cristãs, né, elas entendem que é uma doação, é um altruísmo, é uma entrega, né, de colaboração e tal, que também é muito bem-vinda, muito bem aceita. Então, e nós, além de compreender, né, as normas e crenças, né, das religiões, e respeitá-las acima de tudo, existe também e que não é só nossa instituição que faz, grande parte das instituições, das universidades e faculdades brasileiras que têm programas de doação de corpos, fazem, ou a cerimônia do cadáver, ou a missa do cadáver, enfim, né, um evento que congrega os alunos que estão iniciando a anatomia, os docentes, e congrega a instituição para olhar para esses indivíduos, venerá-los no bom sentido, né, agradecer no bom sentido, e cada um com um aspecto. Lá na nossa instituição, isso desde da sua fundação, praticamente, nós temos a missa do cadáver. A missa do cadáver é feita na capela aqui da Santa Casa, e é uma missa porque é característica da nossa instituição ser católica, né? As Santas Casas foram fundadas por Santa Isabel, né? Que foi rainha de Portugal e foi depois canonizada, tal, porque era uma mulher abnegada à população. Mas, justamente
de 4 anos para cá, a missa do cadáver, ela é realizada, o culto é uma missa, né, o ritual, mas é acompanhado por um concelebrante de outra religião que emana do próprio grupo de alunos. Então, no primeiro ano, nós tínhamos alunos muçulmanos. Eles convidaram um sheik muçulmano, ele veio, ele concelebrou, né, teve palavra na hora do sermão, né, então, representando uma outra religião que existia naquela turma. Depois nós tivemos uma pastora, esse ano nós tivemos um pastor presbiteriano, da igreja presbiteriana, ele foi super jovem, né? E foi muito, muito interessante, ele concelebra, fica no altar, entendeu? Assim, tem... que bacana! É conjunto mesmo, é conjunto, né? Mesmo, isso. Existem outras instituições que fazem isso e fazem até muito melhor que nós, né? Mas, assim, eu estou dando o exemplo nosso, a missa do cadáver não é um evento obrigatório, né, para os alunos, eles são convidados sempre, e eles vêm em massa, em peso, né? Eu sempre digo, isso é um evento religioso, mas que representa, não o rito só religioso, mas representa o respeito vocês todos estão aqui para fazer um curso para ampliar a qualidade de vida e a saúde, mas o final é a morte. Sem dúvida. Então, e eles são muito jovens, nós fazemos essa missa com o corpo presente de um doador, né, todo coberto, eventualmente claro. A gente consegue ainda convidar familiares de doadores dessas famílias mais recentes, e o padre faz o rito final de bênção daquele corpo, abençoando todos os que foram doados naquele ano. Então, tem uma representatividade do respeito à dor, à perda, mas a permanência da importância e da utilidade, a permanência do indivíduo com o seu corpo continuar contribuinte para a qualidade da sociedade, que ali, naquele momento, é muito representativo, né? Os alunos fazem várias ações ali, e no final eles colocam, já faz 2 anos, eles colocam uma árvore lá e tem um post-it, cada um pode colocar suas impressões, e as impressões, escrever o que quer, e as impressões são sempre assim: me emocionei e aprendi o quanto é importante. Isso precisa, esta parte, né, é muito importante, esse rito, né, que é quase um rito de passagem, é muito importante para um aluno iniciante na carreira de saúde, que vai ter a vida inteira em hospitais públicos, vai se confrontar, às vezes, com muita dificuldade, e vai se confrontar com o sofrimento do paciente, né? Com certeza. E ver, e observar, e ter a oportunidade, né, de observar que o foco, né, é sempre a qualidade do paciente. Ele vai aprender ali. O primeiro paciente dele está ali, às vezes, na mesa da anatomia, né? Isso mesmo. Mas o respeito, a empatia, o agradecimento. Então, a gente, não somos os únicos, mas eu só estou dizendo que como isso é importante e se revela muito marcante para um grupo tão jovem que adentra os cursos. Quem faz muito bem, eu sei, e estimulo os nossos docentes de outras instituições, mesmo que não tenha um grande programa, faça uma reflexão com seus alunos, tal. Isso tem é um produto de aprendizado, de currículo oculto de alto valor. Eu não sei se o Cris quer conversar aí, sinta-se à vontade.
Eu acho que é muito importante essa dinâmica, né, da representatividade, da religiosidade, independente até os que não se têm uma religião, né, mas que reflita, né, sobre essa questão do respeito. E temos aí vários programas, né, de doações de corpos pelo Brasil. Eu não vou citá-los para não ser deselegante e esquecer algum. Então, sintam-se todos representados, que fazem um trabalho muito bonito. Na nossa faculdade aqui existe o programa onde nós fazemos essa reflexão pela missa, como a professora Mina colocou, e existe um ato que eu sei que muitos colegas que trabalham com anatomia realizam, que muitas vezes é no primeiro dia de aula fazer aquela oração ao cadáver desconhecido, né, conhecida com esse título, né, e faz a reflexão sobre o respeito. Então esse rito, né, que a gente apresenta, a anatomia, esse rito ao qual cada um, na sua crença, acolhe as palavras, o respeito, faz com que o semestre ande de uma maneira mais assertiva. Então, acho que essas atividades que cada um, né, cada professor, cada programa, cada instituição tem o seu jeito de realizá-la, eu acho muito importante. E uma coisa interessante, né, pensando ainda nessa parte religiosa, como a professora Mina colocou, que a extensão daqui está realizando, que é falar o olhar né, da religião de cada indivíduo sobre a questão da doação. E aí me remeteu uma participação que a professora Mina e eu nós estivemos na Rede Vida de televisão, né, e participando a convite do programa para falar um pouquinho sobre o programa de doação de corpos. E nesse dia o padre, ele colocou para a gente assim, né, como era um programa católico, ele colocou para as pessoas que o acompanham, que não são pessoas da vida acadêmica na maioria dos casos, né, e são literalmente a realidade da maioria, são os nossos possíveis doadores, né, uma população que não está vivenciando mais a vida acadêmica, muitas vezes, são pessoas mais idosas, que acompanham o programa pela estatística que se tem ali, e que muitas vezes desconhecem o tema. E ele falou uma frase muito interessante: pessoal, pode doar que não é pecado. Essa frase, quando ele disse no programa, eu achei muito importante, porque um líder religioso, seja ele um pastor, né, uma mãe de santo, um pai de santo, um padre, um rabino, e me perdoe os demais representantes, que eu não vou conseguir citar todos aqui, até senão eu vou esquecer de algum e vou ser mais deselegante ainda, mas todas as religiões, todas as suas representatividades, se ele passasse o olhar para a população, e muitas vezes eles não conhecem até sobre essa dinâmica do programa. Então, a partir da hora que eles conhecem, falem, né, para os seus fiéis ali a importância desse ato, a conscientização se torna mais facilitada. E o olhar para essa população, né, como até a própria oração ao cadáver desconhecido fala, né, que muitas vezes não tem quem chore por ele, vai ter alguém que vai olhar e vai colocar nas suas intenções. Então, acho que essa questão, né, como a professora colocou, como que se traz a religiosidade para isso. Então, acho que nesses atos, trazendo, seja uma pessoa que tem a sua crença, ou, né, uma pessoa filosófica, por exemplo, assim, ela tem ali a questão do respeito e ele tem que ser abordado. É o primeiro paciente, é o primeiro contato com o ato da humanização que as DCNs, né, trazem para a gente aí como uma formação não deve ser só técnica, né? Isso é muito importante. Com certeza, eu acho que a gente vive num país hoje onde sempre se disse, né, que a maioria é católica, mas nós já temos aí várias outras vertentes religiosas e que vêm para a nossa universidade, sem dúvida nenhuma. Veja, a professora Mirna acabou de dizer que houve aí uma turma onde existiam os muçulmanos e que participaram da cerimônia. Então, assim, nós não temos como separar muito a questão da espiritualidade, da religiosidade, com algumas perguntas que vêm para nós, né? Com essa questão da morte. Então, falar da morte, lidar com ela, é uma situação cheia de tabus. E são alguns paradigmas que a gente vai quebrando aos poucos, porque o final de todos nós é ela. Nós vamos nos encontrar com ela mais cedo ou mais tarde, queremos sempre que seja mais tarde. E de forma bastante interessante, os jovens que entram conosco no primeiro, segundo ano ali de faculdade, eles não estão pensando na morte ainda, né? Eles sabem que eles vão querer cuidar da saúde.
É essa a intenção, nós queremos cuidar da saúde, nós queremos um paciente saudável. Mas e quando isso não é possível? Né? Então, nós temos que lidar com esse sentimento que não é agradável, é um sentimento de perda, é um momento de luto, é um momento difícil, mas nós podemos fazer desse momento uma coisa menos sofrida, menos dolorida, quando a gente faz esse tipo de ação, né, que é trazer o familiar ou os familiares, ou um futuro doador que pensa já na sua doação e que vem participar de uma cerimônia e mostrar isso para os nossos jovens que estão chegando agora com toda aquela ansiedade para cuidar da saúde, mas eles vão ter ali na sua frente o seu primeiro paciente, sem dúvida nenhuma, como um cadáver. Então, vamos dizer assim, essa ideia de união das coisas e até de mostrar para os nossos alunos que nós não somos onipotentes, né? Então, lógico que a gente vai trabalhar pela saúde, mas em alguns momentos a gente vai ser vencido. Então, esse sentimento, quando a gente passa isso para o aluno, a maneira deles trabalharem dentro do laboratório de anatomia fica diferente. Então, o pessoal às vezes pergunta, mas não tem brincadeira, não tem piada? Não, não tem. Pode ser que já houve, até acredito que sim, mas com esse novo tratamento, essa nova abordagem que nós temos feito, com o exemplo aí de vocês, isso nem passa mais pela cabeça do aluno. Né? Ele já foi sensibilizado, ele já foi ensinado por aquela cerimônia, por aquele momento de homenagem, por aquele momento onde ele se emocionou, como vai ser o comportamento dele no laboratório de anatomia. A gente já nem precisa mais, né, brigar, insistir, colocar plaquinha. Eu não sei se vocês percebem isso, né? Mas aqui para a gente ficou muito nítido. Quanto mais envolvido esse grupo que trabalha diretamente na extensão, né, do primeiro ano, eles são 36 alunos, nós temos, a turma tem 180. É claro, a gente percebe nitidamente... Uau! É um outro desafio. Né? São duas turmas de 90. Nossa! Você falou do laboratório de morfologia, né, que é o departamento de morfologia, nós estamos nesse semestre recebendo 1.500 alunos por semana, né? A gente então é uma universidade dentro do departamento. Dentro de um departamento. Porque temos vários cursos, né? E todo mundo Todos passam pela morfologia, são área de saúde, né? Passam pela morfologia, né? Um pouco mais, um pouco menos, passam aqui. Mas, enfim, e nós temos esse grupo em especial, como tem um contato maior, eu percebo uma diferença, claro, deles com os outros, né? Que estão em outras extensões, então não tem a despeito de participarem, a despeito de participarem da cerimônia como um todo, enfim, mas não tem um envolvimento maior, né? Então, isso demonstra que nós, como docentes e anatomistas, nós precisamos realmente dedicar tempo, dedicar atenção, não só aos nossos alunos, mas também a todos aqueles que nós podemos entrar em contato para poder esclarecer cada vez mais e não convencer ninguém, não é isso, mas é tornar este assunto um assunto que consiga, que as pessoas consigam fazer as suas perguntas, as pessoas consigam compreender o porquê. Muita gente não consegue e não tem obrigação, né, de entender o porquê que se doa corpo, vai usar como, mas será que precisa mesmo? Com as novas, outra pergunta que a gente recebe muito, puxa, mas não tem tecnologia suficiente para substituir,
né? Essa é uma verdade. É uma pergunta vem, né? Recorrente, né? Ah, não é possível. Não tem tecnologia. Claro que tem muita tecnologia e todas as tecnologias, todas não, mas todas aquelas que nos proporcionam oportunidades de ensino, aprendizagem com qualidade são muito bem-vindas. Com certeza. A gente não, não, mas antigamente. Então, antigamente não tinha o laboratório não com exaustão, tinha. e agora tem. Então é isso mesmo. A gente tem que progredir sempre e procurar sempre soluções para para dar upgrade no nosso trabalho. Isso daí não tem nem dúvida. Agora, a resposta que pelo menos eu tenho na minha cabeça muito clara, é a seguinte: essa experiência, né, relacionada com a humanização, relacionada com o exercício do respeito, o exercício de enxergar o outro, né, o exercício de ver o outro fazendo uma coisa para mim. Esse doador não me conhece, ele não sabe quem sou eu, mas ele fez a doação que está ali proporcionando o meu aprendizado. Então, esse exercício, existem outras coisas, mas me parece que, não, tenho certeza absoluta, que não podem ser contemplados, né, com tecnologia, pelo menos não até hoje, né? E então a gente busca isso. E tem também, né, toda a parte técnica em termos de secção, a parte de visualização tridimensional, a estratigrafia, a topografia. Então, a despeito de algumas claro, há uma modificação na textura, na coloração, com as fixações, é o que nós temos de mais próximo, né? Com certeza. É o que eu sempre digo. Bom, se daqui a 10 anos nós tivermos impressoras 3D com baixo custo e que façam impressões fiéis, aí a gente, né? A tecnologia... Pode repensar, né? Mas é verdade, né? Aí vamos ver, claro, né? Modelos que sejam a despeito, né? Então, tecnologia é sempre bem-vinda, mas o exercício do contato humano, o exercício de entrar em saber que existem corpos que foram legitimamente, em vida a pessoa escolheu aquilo, né? Uhum. E que seus familiares respeitaram, quer dizer, que há um envolvimento todo para chegar neste produto que é o ensino-aprendizagem desta qualidade prática. Eu ainda não vejo como contemplar, né, sem que haja a doação e haja esse envolvimento dos programas e da população que é tão generosa com os nossos programas, né? Então, acho que o papel nosso é sempre dar mais informação mais capilarizada, né? O máximo que nós pudermos. Os nossos alunos vão fazer agora, é o terceiro ano que eles fazem aqui dentro da Santa Casa. A nossa faculdade está dentro de um quarteirão enorme, né? Aqui. Existem outros prédios, muitos outros ao redor, mas existe o Hospital Quarteirão, né? E eles, no dia do doador, do meio-dia a 1, eles se dividem em 6 grupos de 6, eles elaboraram um folhetinho, e cada grupo tem que abordar 20 pessoas, abordar no bom sentido, né? Sim. E dizer, olha, eu sou aluno aqui, o senhor já ouviu falar em doação de corpos? Eu posso... Só tem um tempinho? Aí eles são instruídos assim, né? Tem um tempinho para... Claro. Entrega o folhetinho.
a maior parte das pessoas são pacientes, são familiares de pacientes que estão aqui na hora do almoço, gente que veio para uma consulta, enfim. Eles acabam abordando, às vezes, também funcionários da Santa Casa que estão passando, né? E a maior parte tem o maior interesse. Vocês têm... Me conta, como é que é, né? E aí eles pedem para a pessoa, segue o nosso Instagram e tal. E o que a gente tem visto, isso não é a única ação, mas o que a gente tem visto com todas as ações que eles têm feito, nós tínhamos uma adesão de uma média de 5 a 10 pessoas por ano, né? Uhum. Esse último ano nós tivemos uma adesão de 74 pessoas no programa. Que coisa incrível! Então, isso não não acontece só conosco, né? Uhum. Troquei ideias com a professora Andréa Oxley, que tem um programa lá no Rio Grande do Sul, que é exemplar, né? E acontece a mesma coisa. Então, quanto mais capilarizamos a divulgação com boas práticas de divulgação, né? Uhum. Então, tem que se trabalhar como dar a informação, qual é a informação principal, que jeito que a gente vai falar. A forma de abordar, né? Uhum. Né? Por exemplo, eles nunca vão em ambulatórios em que as pessoas possam estar com alguma doença mais grave. Nunca. Uhum. Sempre são ambulatórios mais tranquilos, ou pacientes que estão andando, caminhando e tal, justamente para deixar a coisa um pouco mais à vontade e mais leve, né? Então, a gente tem esses cuidados. Mas a divulgação e a capilarização eu reconheço aqui que é o nosso objetivo. Não sei se o professor Cristiano quer comentar. Só falando dessa mesma vertente que vocês estavam conversando, né, da importância dessas informações, porque esses estudantes que participam desse projeto de extensão, eles estão levando informações e essas informações vão conscientizando a própria população acadêmica. A professora Valéria, no início dessa conversa, ela comentou, e a brincadeira, o papo, né, o riso, que às vezes vai até diminuindo. E acho que foi semana passada, a professora Mirniou estava conversando aqui, eu até falei para ela sobre, às vezes, o nosso cérebro, ele já é treinado para pegar padrões, né? Então, quando destoa algo que é comum para a gente, se torna curioso, né? Então, até a professora Mirna colocou assim, a curiosidade científica, ela não é o problema. O problema é o que a gente, como que a gente vai lidar, né, com essa curiosidade? Qual vai ser, né, o ato que a gente vai realizar após essa curiosidade? E esses estudantes levando a informação, trazendo, né, a reflexão, né, da questão do respeito, de todo o trabalho que é feito, eles aprendem já a lidar com essa curiosidade de uma maneira mais tranquila. Ela sempre vai existir, mas o que a gente faz com ela? E uma outra pergunta que a professora Valéria colocou aqui foi a questão da tecnologia, né? Então a gente pensa assim, a tecnologia ela é excelente, né? Hoje tem recursos ali que é extraordinário, né, a gente consegue reconstruir um corpo em 3 dimensões, a gente consegue dar funções para esses, né, elementos anatômicos, a gente consegue verificar em vários planos, porém o que acontece? A tecnologia ela ampliou muitas coisas do que a gente conseguiria enxergar olho nu ali, porém ela traz alguma coisa que não tem como ela substituir o corpo humano. Então a gente fala assim, existe uma coisa que o corpo humano real ali, ele nos ensina e nenhum modelo vai conseguir demonstrar, que é a variabilidade, as variações anatômicas que são tão importantes, né? E o modelo, ele geralmente traz para a gente aquilo que já é esperado, que é considerado normal, né? O que é padrão, em grande porcentagem de um grupamento de indivíduos ali. Agora, quando a gente pensa que a tecnologia ela pode ampliar tudo isso, é legal, é uma coisa suplementar, mas o corpo humano ele nos ensina que o modelo ele não consegue antecipar a variação anatômica. E aí eu falo para todo mundo, né, que o paciente ele não chega para a gente ali como um atlas de anatomia todo certo, né, o padrão. Ele chega para a gente como um indivíduo, né, com a sua própria anatomia, com suas próprias variações anatômicas, e o mais importante de tudo isso, né, ele chega com sua própria história. Então, além do indivíduo que está ali, ele não é uma doença, ele é um ser humano.
Então, essa parte de trabalhar essas questões do respeito, né, da empatia, da humanização, que a gente já faz isso desde o primeiro semestre, faz com que isso reflita lá no atendimento clínico desse indivíduo. Então, eu acho que esses trabalhos e esses programas são fundamentais, principalmente para essa questão. Olha, acho que o professor Cristiano tocou num ponto aqui que é nevrálgico para a anatomia, né? A variação anatômica. Porque quando a gente fala de normal e de variação, a gente pensa e sabe que isso é uma estatística, tá? Então, eu posso ter o normal que está presente em 80%, mas eu posso ter o normal que está presente em 60% ou em 40%, dependendo do número de variações daquela região ou daquela estrutura em particular. Uma coisa que chama bastante atenção, pelo menos dos meus alunos aqui, é que na aula de vascularização de membro superior, nós temos aqui uma quantidade tão grande de variações anatômicas, inclusive no mesmo indivíduo, os dois lados são muito diferentes, e eles têm uma dificuldade enorme com essa aula, eles têm pavor dessa aula, porque eles vêm com o Atlas, e o Atlas diz que é daquele jeito. E olha, para mim é a melhor aula, porque é justamente uma aula onde eu consigo mostrar para eles que nós somos humanos. E que quando eles forem ver uma angiorressonância lá no hospital, que eles não podem esperar que todas elas estejam como o Atlas. Então, essa variação, essa variabilidade entre nós, ela é linda, ela é real, ela existe, ela precisa ser ensinada, e aí não vai ter tecnologia que consiga resolver isso aí para nós, pelo menos não por enquanto. Então, a tecnologia, ela vai reproduzir o Atlas. Nós temos, sem dúvida nenhuma, nós temos os modelos sintéticos, nós temos a mesa anatômica, nós temos acesso à tecnologia que os alunos também têm. Mas quando eles vêm para o laboratório com as peças reais, muda inclusive o brilho no olhar desses nossos alunos. E uma coisa que vocês estão colocando bastante aqui é a questão da utilização desses doadores para os projetos de extensão. Talvez essa seja uma questão pouco discutida e pouco conhecida ainda, porque sempre se fala em pesquisa. Então, a gente entende, né, a população leiga entende o que é uma pesquisa, então vou doar meu corpo para a ciência, pesquisa, e o ensino, eles até entendem que os alunos vão aprender anatomia com esses doadores, né? Mas a questão da extensão que vocês estão trazendo aqui para a gente hoje, ela é super importante, é uma outra forma de aprendizado desses nossos alunos, e que nem sempre é muito bem explorada, né? Então, assim, essa ideia que vocês estão colocando aqui para a gente é uma ideia diferente de outras conversas que já tivemos aí a respeito de doação de corpos e programas de doação. Então, fica aqui, vamos dizer assim, um recado, eu acredito, para todos nós que temos acesso aos programas, né? Que além da pesquisa e além do ensino propriamente dito, nós podemos ainda melhorar, vamos dizer assim, a utilização desses doadores que realmente num ato altruísta se doaram para que a gente pudesse estudá-los e ensinar os nossos alunos através deles. Então, essa foi uma questão, assim, muito bem colocada, muito bem trazida aqui por vocês. Eu gostaria de parabenizá-los por trazer esse assunto para nós aqui, que realmente é pouco explorado. Eu gostaria de fazer mais uma pergunta, se vocês me permitirem aqui, também a respeito de quando o doador vem e se apresenta ao programa e como que a gente lida com essas situações.
alguns doadores chegam para nós com alguns pedidos. Como assim? Olha, eu gostaria, pode dissecar, pode me usar para ensino, mas eu não gostaria de participar de uma exposição, por exemplo, de uma exposição no museu ou alguma coisa assim. Então, o programa de vocês permite que esse doador faça certas escolhas? Como é que vocês lidam com isso? Fica aqui uma questão, né, assim, bem... eu estou trazendo isso porque isso foi um assunto muito debatido no Congresso da IFA, tá? Então, em termos éticos, aí, em termos de desejo do doador, como que a gente lida com isso? Então, trazendo aqui para a nossa realidade brasileira, como que isso acontece no programa de vocês, qual a experiência de vocês com essas questões? Nós não temos um museu aqui, né? Então, talvez para o futuro, então nós não temos. Essa possibilidade no presente não se faz como uma alternativa, né? Tá. Então, o nosso termo, né, de adesão, vamos dizer assim, ele fala em que o indivíduo concorda, né, ele aceita que ele vai doar para aqui e tal, como aquele, é um termo mais usado. Mais amplo, tá. Mas está para educação, ensino e pesquisa da está voltado para essas ações de ensino e pesquisa da instituição, né? Mas nós já fizemos algumas modificações para atualizar esse termo, para ele ficar um pouco mais específico. Não, talvez, né, a gente tenha que incluir isso se nós tivermos essa possibilidade. Vou aqui colocar os nossos alunos do ano passado e desse ano, eles estão trabalhando para viabilizar um mausoléu digital, né, do nosso... Então, a nossa página da faculdade tem lá a página de extensão que tem programa de doação de corpos, e ali a gente quer colocar um mausoléu digital, no seguinte sentido, para os doadores. Então, aí... não é obrigatório, mas, por exemplo, eu sou uma doadora, eu quero que apareça minha foto, a gente está vendo como ajustar. Então, a foto, eu quero que apareça uma frase ou uma poesia que eu quero. Então, vão ter alguns espaços que o doador pode escolher, ou a família dele pode escolher como preencher. Olha, você pode colocar uma música de fundo, temos 3 ou 4, você pode... Ou eu não quero colocar nada, eu não quero pertencer. Eu não quero aparecer, por exemplo. Não tem a mínima importância. Para isso, né? Então, nós vamos ter que acrescentar na doação, se ele concorda, se ele quer, né, colocar os seus dados nesse mausoléu digital. Então, veja como, conforme as demandas vão aparecendo, né, com as possibilidades, nós vamos ter que adequar, né, ou fazer um adendo, fica igual lá, né, mas você coloca um adendo. Então, se ele não assinar esse adendo, não concordar, se ele não assinar que ele quer pertencer ao mausoléu, aceita participar, já não vai. E o adendo... Então, a gente vai progredindo, né, nesses termos, que devem progredir mesmo, né? Devem se adequar às necessidades da sociedade que modifica, né? Mas nós, nesse momento, não temos museu, né? Não temos nenhum projeto. Então, as peças não são expostas de nenhuma forma, né? Não, elas são voltadas para os cursos, nós temos cursos de pós-graduação, temos cursos de aperfeiçoamento de carreira, né, para residentes, para médicos formados ou enfermeiros formados, já tivemos, mas sempre voltados para ensino e pesquisa. Então, por isso não temos, tá?
Que bacana, é bom ouvir, porque a gente tem aí as diferentes realidades. Não sei se o Cristiano quer acrescentar alguma coisa, né, para esse debate. Nessa questão, Pro, já em conversa com outros colegas que têm alguns programas de doação de corpos também, né, tem doadores que, por exemplo, ele fala assim, ó, eu gostaria que o meu corpo não fosse realizada tal dissecação em tal área, por exemplo, na face. Aí não é realizada dissecação nesta região. Então, existem alguns doadores que solicitam para a gente algum pedido específico. Ah, eu não gostaria que meu corpo fosse realizado numa exposição, por exemplo. Vamos supor que tivesse um museu. Tem programas que colegas já falaram para a gente que existe essa solicitação, e ela é acatada, né? Como é uma doação voluntária ali, a doação, ela temos ali uma solicitação do doador em vida, e em respeito e colocando ali a confiança que nos foi dada de receber o seu corpo, a gente, o mínimo é atender um pedido que ele nos fez durante o que foi acordado no programa, né, de recebimento desse corpo. Então, já existem alguns programas de doações de corpos que tiveram alguns pedidos dessa forma, né, e esse pedido ele é acolhido da melhor maneira possível. Então, por exemplo, se tem algum colega aqui que está nessa live que fala assim, eu gostaria de doar o meu corpo, mas eu não gostaria que realizasse tal tipo de procedimento, por exemplo, não gostaria que ficasse sendo exposto, ou não gostaria que aparecesse no mausoléu, como a professora Mina colocou, caso tenha, né, nessa representatividade, todas essas solicitações, dentro da medida da normalidade que é acordada entre as partes, elas são acatadas, são acolhidas pelo programa. Acho que isso é importante de salientar, porque senão a pessoa pensa assim, ó, morri, agora eu perdi tudo que eu tinha acordado, e não, né? Então, existe ali um respeito, existe ali uma consideração de tudo que foi tratado anteriormente e foi acordado entre as partes. Perfeito, eu acho que assim, né, faz parte da nossa primeira Liga frase, microfone, respeito, né? Então, a gente, assim, nós aqui em Ribeirão, nós iniciamos o projeto do museu, então nós vamos... Valéria, você está sem som. Sem som? E agora, estão me ouvindo? Para mim, estão me ouvindo? Voltou? Voltou. Obrigada. Beleza. Então, assim, um comentário, né, a esse respeito. A gente tem que ir se adaptando, como a professora Mirna falou, conforme vão aparecendo as demandas, a gente vai respondendo às demandas. Então, agora, aqui em Ribeirão, por exemplo, que nós estamos montando o museu, nós já tivemos que atualizar o nosso termo, se o doador aceita, né, que seja feita algum tipo de exposição, mesmo que de algum órgão isolado, ou não, porque a gente realmente, né, tem que respeitar a vontade daquela pessoa que já está fazendo muito por nós. Então, o mínimo é realmente respeitar todas os desejos e também as restrições. Bom, gente, eu sei que o papo está super bom. Olha, nós temos aqui 60 participantes na nossa live, então, realmente, o assunto é bastante interessante, não só para o pessoal da área, mas também para o público que tem interesse aí no assunto. Mas nós vamos precisar caminhar para o final, até para não ficar muito cansativo, para quem quiser depois assistir num outro momento, que não fique um assunto muito extenso e que poderemos retomar a qualquer momento. E aí eu gostaria, então, de agradecer mais uma vez a participação dos professores, Mirna e Cristiano, da Faculdade de Medicina da Santa Casa, falando como sempre falamos aqui. E falamos muito, lógico, essa live foi em homenagem aos doadores, em comemoração ao dia 28 de agosto, que é o dia do doador de corpo, mas em momento nenhum nós podemos nos esquecer daqueles que não tiveram a opção de escolher. Então, se vocês me permitirem, eu gostaria de, para encerrar essa live, ler aqui para vocês a oração ao cadáver, porque essa oração foi feita visando aqueles que não tiveram a oportunidade de escolher trabalhar conosco, mas que acabaram vindo. Então, eu acho que fizemos aqui uma belíssima homenagem
aos doadores, mas eu precisaria terminar aqui fazendo uma homenagem também àqueles que não escolheram, mas que estão conosco. Então, eu vou fazer a leitura da oração ao cadáver, e aí depois passo a palavra para quem quiser terminar aqui conosco a live. Então, ela se chama Oração ao Cadáver Desconhecido, e ela diz assim: ao curvar-te com a lâmina rija de teu bisturi sobre o cadáver desconhecido, lembra-te que esse corpo nasceu do amor de duas almas, cresceu embalado pela fé e esperança daquela que em seu seio o agasalhou, sorriu e sonhou os mesmos sonhos das crianças e dos jovens, por certo amou e foi amado, e sentiu saudades dos outros que partiram. Acalentou uma manhã feliz e agora jaz na fria lousa, sem que por ele tivesse derramado uma lágrima sequer, sem que tivesse uma só prece. Só seu nome, só Deus o sabe, mas o destino inexorável deu-lhe o poder e a grandeza de servir a humanidade que por ele passou indiferente. Turma, essa oração de estudo, né? Toda vez que eu leio, eu fico emocionada. Então, nós temos aqui uma homenagem aos doadores que em vida fazem esse ato de altruísmo, mas terminamos aqui com uma homenagem àqueles que não tiveram escolha e que vieram nos ajudar e ajudar os nossos alunos da mesma maneira. Então, agradeço mais uma vez a todos os participantes, a live superou aqui as nossas expectativas, eu tenho certeza que por conta dos nossos palestrantes de hoje, que trouxeram aí, abrilhantaram o tema, e mais uma vez reforçando aqui a participação da extensão, envolvendo aqui os projetos e os programas de doação de corpo. Então, eu encerro a minha fala aqui e abro para, se alguém quiser fazer mais um comentário, então pode abrir câmera e microfone para se apresentar e conversar conosco mais uns minutinhos. Alguém quer falar alguma coisinha ou podemos encerrar, então? Eu gostaria de agradecer. Boa noite a todos. Pode falar, Rafael. Eu sou o Rafael Quem de mais Brasília. está falando? Sou estudante de psicologia da Unip e eu fiquei muito feliz quando recebi o convite para participar dessa transmissão, porque eu recentemente consegui concluir o processo de doação do corpo, né? Eu descobri há pouco mais de 2 anos que eu sou portador de uma síndrome rara, na verdade raríssima, e no percurso desse tratamento, né, foram 20 anos até chegar ao diagnóstico, e aí eu amadureci a ideia, já era doador de órgãos, e amadureci a ideia de contribuir com a ciência, né, mesmo depois da minha partida. Então, eu acho que é muito importante a iniciativa da associação, né, e de motivar as pessoas realmente a contribuírem, né, doando os órgãos ou corpos para a ciência. Então, estão de parabéns e fico muito feliz com a iniciativa de vocês. Poxa, Rafael, que depoimento bonito, viu? Que coisa bonita. Ainda bem que isso está gravado, tá? Muito obrigada aí pela sua participação e pelo seu gesto de altruísmo aí conosco. Eu que agradeço a atenção de todos. Depois dessa fala do Rafael, não tem como não fazer uma reflexão, né, professora? Que talvez a doação de corpo, ela nos permite, nos ensina, né, que a nossa existência, ela pode terminar, mas aquilo que a gente faz pelo outro, ela pode continuar, né? Então, o doador, talvez ele não vai conhecer, né, o estudante que aprendeu com ele, não vai conhecer o profissional que foi formado, não vai conhecer o paciente que vai ser cuidado pelas experiências que ele oportunizou, mas o seu gesto ele vai permanecer ali, né? Então, doar, ele deixa literalmente um legado para nós, né? E isso é transformar a própria história em conhecimento, transformar a própria história em informação, e a gente fala, né, que acima de tudo, em cuidado de outras vidas. Então,
Rafael, parabéns pela atitude e obrigado por compartilhar isso, né, sua história com a gente. Muito obrigada pela oportunidade de a gente conversar sobre esse tema. Em relação a corpos não doados, né, a nossa escola, como várias outras, teve o ensino da anatomia baseado nesses corpos não reclamados, né? Então, a gente deve realmente toda a fundação, né, da anatomia aqui, por conta disso, ainda bem que a sociedade evoluiu, e nós evoluímos juntos, e temos agora uma visão diversa, né, e ancorada no respeito, né, da escolha, e que as instituições abraçaram isso também, né, porque tem um custo, né, que não é só financeiro, mas é um custo de profissionais que têm que estar envolvidos, né, para um programa ser bem sucedido, não basta a boa vontade, né, mas tem que ter todo um arsenal, e nós temos uma secretária, né, isso é minimamente, né, temos nossos técnicos, tem que ter um arsenal, né, uma equipe, né? E uma equipe técnica que dê suporte, né? Então, para acolher pessoas como o Rafael, com respeito, tecnologia, né, e capacidade para utilizar com alta performance esse material que é tão nobre. Muito obrigada, eu tenho aprendido muito todos esses anos, e a gente tem várias experiências, né? Talvez a gente possa um dia colocar experiências de contato aqui, garanto que todos que trabalham com doação de corpos, né, experiências que não são necessariamente técnicas, né, mas experiências de vida, de receber falas de próprios doadores ou de seus familiares, né, e que para mim, pelo menos, me ensinaram muito. Então, a gente pode, quem sabe, um dia fazer aí uma troca nesse sentido. Obrigada pela oportunidade, obrigado por todos aí que nos acompanharam, né, nessa live. Obrigada, Evelise, Valéria, aí pelo convite, em nome da SBA, eu fico muito feliz de poder estar aqui. Muito obrigada, conte sempre conosco. Professora Evelise, quer falar? Boa noite a todos. Eu fico muito feliz de estar com todos vocês, né? Quase 60 pessoas. Mais feliz ainda de estar aqui com a professora Valéria, que sempre foi uma inspiração, professora Mina, querida professor Cris. Então, muito obrigado por vocês estarem aqui, todos, né, que se dispor aqui esse tempo. Nós disponibilizamos um formulário simples para poder emitir um certificado de participação para vocês, né, que nos acompanharam na primeira live do SBA. Então, atenção no preenchimento do e-mail. Acredito que em torno de uns 15, 20 dias a gente já consegue encaminhar para vocês por e-mail a certificação da participação nesse bate-papo com um tema tão importante, né, sobre a doação voluntária de corpos. Perfeito. Então, nós vamos encerrar por aqui e, em breve, a gente disponibiliza a gravação nos canais oficiais da SBA, Sociedade Brasileira de Anatomia. Gente, muito obrigada mais uma vez pela participação de todos e nos vemos em breve nas nossas próximas lives. Boa noite, bom descanso. Boa noite, pessoal. Tudo de bom. Boa semana. Tchau. Tchau, pessoal. Boa noite. Tchau, Fiquem com Deus. Tchau. Tchau, pessoal. Boa noite. Tchau a todos.